Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série O Mundo da Gestão na Lata. Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo semana passada. Eu fui visitar um prospect em algum lugar aqui no estado de São Paulo, uma empresa estabelecida já há algumas décadas, com marcas nacionais e internacionais muito conhecidas. E o acionista me chamou, depois de mostrar os dados financeiros dele, para conversar e entender o rito da reestruturação e entender a situação dele, se havia alguma saída para ele evitar uma RJ, porque ele sabia o dano que isso ia fazer para a marca dele e não só para isso, né, para os clientes principais dele, os principais fornecedores, licenças de marcas que ele tem, etc. Eu cheguei lá, encontrei o acionista, algum sócio, etc., assessor jurídico, conversamos por um bom tempo. Eu fiquei impressionado quantos vídeos esse acionista, que eu chamo de negacionista, do paciente, que eu não chamo de cliente, ele tinha assistido da Excelance. Ele sabia tudo de cor salteado, é impressionante. Falei, nossa, que bom aluno, né? Ele entendeu os vídeos, fazer na prática diferente. Começamos a analisar a dívida dele, né? o aging da dívida, a liquidez que ele tinha, os resultados, né? A leitura deles de margem, sempre muito acima do que é de verdade, por subclassificar para baixo. Algumas linhas de custo e despesa que tem que ser para cima, a margem é muito menor do que se imagina, né? E a continuidade do caixa, um caixa extremamente estrangulado, uma empresa devendo para diversos bancos, né, tomados em diversas linhas e a maioria com as suas carências vencidas, né, pagando já PMTs do principal mais juros da dívida, só que ele sem caixa para pagar as próximas. Já estava com 2 bancos de negociação já de uma nova carência, de uma reestruturação da dívida, mas mesmo assim sem dinheiro para o dia a dia. Já estava pensando em reduzir o escritório, mudar de sede, parar de alugar, demitir gente, tudo que vocês fazem no dia a dia, que é o básico, é óbvio para todos nós, para todos vocês, né? Mas o mais importante não é isso, né? Ele não tinha muito mais mercadoria para continuar vendendo e ele entrar em pane seca, que eu brinco. Você está num avião novinho, o exemplo da rentabilidade e da liquidez que eu dei para vocês outro dia na série de vídeos Sensei Não Sei, né? Ele estava nessa crise de pane seca, com o avião novinho, inteirinho, e ele ia cair do céu com o tanque vazio. Ele não tinha dinheiro para reabastecer o tanque, ele não tinha caixa, né? Ele mal e mal conseguia pagar contas de 100, 200 mil reais, que era o tamanho de algumas PMTs de dívida que estavam vencendo, quanto mais conseguir fazer a liberação de compra dos seus produtos acabados para poder fazer revenda nos seus clientes. Chegou uma hora que eu perguntei para ele, já estava querendo saber da RJ, como funciona, como é que não funciona o procedimento. Discutimos questão tributária também, impostos, né, parcelamento que dava para ser feito, né, ele tem uma parte de importação muito relevante no negócio dele, que ele tem que fazer o pagamento da liberação da mercadoria na alfândega para poder internalizar, né, sem isso ele não consegue e ele não tinha dinheiro para isso. Eu perguntei para ele, bem no exemplo de vocês, de rentabilidade e de liquidez. Falei, deixa eu ver uma coisa com você não tem caixa, quanto você tem de estoque hoje em dia? O estoque dele é produto acabado. Cara, eu tenho mais ou menos 1.800.000, 1.900.000, pensando em rentabilidade, maximizando o preço, para maximizar a margem, para conseguir colocar resultado no bolso, né? Olhando o longo prazo. Eu falei assim, quanto é que você tem no armazém alfandegado de mercadoria a preço de venda, que se você internalizasse, você conseguiria realizar? Eu falei assim, mais ou menos uns 10 milhões de reais, Max. Hoje em dia eu precisaria, pelas minhas contas, segundo ele, de 3 a 4 milhões de reais de injeção de caixa na empresa para poder continuar e passar por essa fase e reorganizar. 3, 4 milhões de reais todo mundo quer hoje em dia no Brasil, né? Não é só ele, Papai Noel também. Eu falei assim, o seguinte, cara, quanto é que você precisa pagar, né, de impostos e taxas de liberação para conseguir liberar essa mercadoria que vale a preço de ponta de venda 10 milhões de reais? Eu falei assim, Max, mais ou menos 1.600.000, 1.700.000. Eu falei assim, tá aí o teu resultado, né? É que você está pensando no teu estoque como rentabilidade máxima e não como liquidez. Vamos fazer o seguinte, por que você não pega teu estoque, que você acha que vale 1.800.000, 1.900.000, você dá um bom desconto, a gente vende por 1.500.000, 1.600.000, numa venda rápida, numa tacada só, para 2, 3 grandes clientes, uma grande promoção, você põe a duplicata no bolso, você desconta e com ela você vai lá, vai na Receita Alfandegária, você paga a mercadoria, libera 10 milhões de equivalentes de venda e aí esses 10 milhões você vende sim com preço cheio, né? Ou
ou maximizando o preço e margem para você fazer resultado, e devagarzinho você vai trocando a duplicata sem queimar caixa, sem queimar resultado, mas você já fez com o primeiro estoque. Ele ficou olhando com aquela cara de pasmo, o resultado estava dentro da casa dele, na frente da cara dele, e ele não queria enxergar. Por quê? Porque ele estava pensando em rentabilidade, ele queria maximizar o valor do estoque na mão dele. Ele não percebeu que na hora que ele abria a mão da rentabilidade, dava um pequeno desconto e pensava em monetização do estoque, liquidez, ele ia conseguir gerar o dinheiro, fatura no caso, antecipação de recebíveis, para conseguir pagar a liberação das mercadorias na alfândega, trazer para dentro, internalizar 10 milhões equivalentes de estoque de venda e voltar a viver novamente e voltar a pensar, né? Ele comprou tempo, ele buy time, como eu expliquei no outro vídeo, para pensar nos próximos passos à frente, sem nem precisar pensar em recuperação judicial e tendo condição de renegociar com os bancos uma condição mais justa. Novamente, aqui eu quero explicar a vocês a questão da liquidez e da rentabilidade. Quando você está no mundo da luz, você tem dinheiro, você tem caixa, você pensa em rentabilidade primeiro. Quando você está no mundo das trevas, da crise de liquidez, você pensa em caixa primeiro. E para isso você tem que pensar em rentabilidade em segundo lugar e perder um pouco de dinheiro para conseguir ganhar caixa. Porque você quer estar vivo hoje para poder sonhar com amanhã. De nada você adianta você sonhar com amanhã e você está morto hoje. Esse é o pensamento de liquidez de caixa. E como a gente sempre fala por aqui, águia só voa com águia na lata.